Bom, gente, vamos seguir aqui com a nossa aula. Nós acabamos recursos, acabamos incidentes no tribunal. E para completar, então, aí o tema, o grande tema dos meios de impugnação às decisões judiciais, que nós começamos algumas aulas, nós vamos entrar nas ações autônomas de impugnação. De quais nós vamos falar aqui? Vamos falar da reclamação, vamos falar da ação rescisória, da querela nulitatis e do mandato de segurança contra ato judicial. Vamos começar da reclamação, que dessas talvez seja mais desconhecida aí, né? Primeira coisa, qual é a natureza jurídica da reclamação, né? Vocês já sabem que ela não é um recurso, porque eu já disse que não é. Mas então ela é uma ação, o que ela é? Existe uma divergência na doutrina, há quem diga que a reclamação é uma ação, tem natureza de direito de ação, e há quem diga que a reclamação tem natureza de simples direito de petição. Aqui coloquei as posições para vocês. Muito embora a maioria da doutrina hoje em dia entenda pela natureza de direito de ação da reclamação, a gente tem um caso que é o precedente do STF aí, que vem guiado às últimas decisões dos tribunais superiores, que é a ADI 2212, que entendeu que a reclamação tem natureza jurídica de direito de petição. Qual a importância disso, né? A importância disso é que, se se reconhecer que a reclamação é uma ação, todas as demais regras de uma ação comum vão incidir, quer dizer, ônus de sucumbência, custas, enfim, etc. Mas isso é prova dividida, como tem decisão do STF, em eventual pergunta aí de concurso de fase objetiva, marcar aí o direito de petição. Reclamação, gente, é um meio muito importante e ela ganha uma importância muito forte agora a partir do novo CPC, com essa história aí do precedente que a gente está vendo já faz algumas aulas. A reclamação, ela tem a função de conferir eficácia ao precedente. Já falei sobre isso, né? O que adianta eu dizer que um precedente é vinculante, que os juízes estão obrigados a seguir aquele precedente, se eu não tenho meios de controle da atividade jurisdicional, se não tenho meios de controle daquela decisão contrária ao precedente. E a reclamação serve para isso também, como a gente vai ver. Bom, a reclamação tem previsão constitucional, está prevista no artigo 102, inciso 1º L da Constituição, que diz que compete ao STF julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Também no artigo 103-A, parágrafo 3º, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, e aqui esse artigo 103-A ele está se referindo especificamente à súmula vinculante, não a qualquer súmula, caberá reclamação ao STF. Vocês já devem ter visto isso em constitucional, ou devem lembrar disso aí, que da decisão que diz respeito à súmula vinculante, seja por qualquer juiz, cabe reclamação direta ao STF, quer dizer, é uma maneira de garantir a eficácia vinculante da súmula. E aí, também previsão constitucional, compete ao STJ processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação de sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Já a gente vai explicar o que significa isso aí. Cabimento. Deixa eu ver uma coisa que tá. Cabimento. Então, cabimento no CPC. Quando vai caber? Caberá a reclamação da parte interessada ou do MP para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Vamos ver se falei rápido, porque a gente vai ver essas hipóteses um a um, são hipóteses bem diferentes.
Primeira coisa, cabe reclamação para preservar a competência do tribunal. Como assim? E aí coloquei aqui uns exemplos para vocês entenderem melhor, mas normalmente quando um juiz inferior toma uma decisão que na verdade seria de competência do tribunal superior a ele, né? Não necessariamente o tribunal superior, mas o TJ também. Aí, por exemplo, coloquei esses exemplos aqui do Fred Didier. Primeiro exemplo, vocês lembram que agora o juízo de admissibilidade da apelação é feito exclusivamente no tribunal. O juiz de primeira instância não pode fazer juízo de admissibilidade da apelação. Imagine-se que o juiz faça o juízo de admissibilidade de apelação e negue seguimento da apelação. Quer dizer, ele está usurpando a competência do tribunal. Por quê? Porque não era para ele fazer aquilo. Quem tinha que fazer aquilo era o tribunal. É diferente da hipótese que você tinha com o CPC antigo. Quer dizer, o juiz de primeira instância ele tinha competência para apreciar a admissibilidade ou não da apelação. Se ele negasse seguimento da apelação, ele não estaria usurpando a competência do tribunal. Qual seria o remédio para essa decisão? O que você faria para contrariar essa decisão? Na época, agravo do instrumento. Mas isso acabou. Se algum juiz de primeira instância eventualmente negar seguimento, então, de uma apelação de vocês, cabe reclamação e tem inclusive um enunciado aí do Fórum de Processualistas para você fundamentar suas razões, que eu colei aí no slide. Outra hipótese, demanda de competência originária de tribunal superior instaurado em juízo de tribunal, ou tribunal inferior. Outra hipótese interessante, que também do Fred Didier. Decisão de juiz de primeira instância que suspende a execução com fundamento no ajuizamento de ação rescisória pelo tribunal. A gente já vai ver isso, mas pode acontecer de você ajuizar uma ação rescisória, a ação rescisória ela tramita perante o tribunal, e a ação originária, a execução da ação originária, ela não para. A ação rescisória não tem efeito suspensivo automático. Se o juiz de primeira instância resolver suspender para esperar o julgamento da ação rescisória, cabe a reclamação. Por quê? Porque a competência para proferir tutela de urgência para suspender essa execução é do tribunal, onde está tramitando a ação rescisória. Beleza? Vocês vão entender melhor esse exemplo quando a gente falar de ação rescisória. Reclamação. Segunda hipótese, né? Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Qual que é a hipótese mais comum? Juiz de primeira instância descumpre decisão do tribunal. Normalmente agrava o instrumento. Normalmente o juiz de primeira instância ele também acha que ele não descumpriu, que ele interpretou, enfim, estou com um caso parecido. Aí talvez tenha que ajuizar uma reclamação. Por quê? A gente conseguiu uma decisão do tribunal dando um efeito suspensivo, que enfim, a gente entende que esse efeito suspensivo foi dado de determinada maneira, o juiz de primeira instância interpretou de alguma outra forma, que enfim, particularmente nesse caso não sei de onde que ele tirou isso, e o remédio para combater essas questões é a reclamação com fulcro aí no inciso 2º do artigo 98. Terceira hipótese do CPC, que é, gente, só também falta falar uma coisa, a reclamação, além da previsão constitucional, ela vinha prevista, ela não estava prevista no CPC de 73, mas ela já estava prevista, e essas duas primeiras hipóteses já estavam previstas na lei de recursos, que é a lei 80, qualquer coisa, que ainda subsiste, que ainda tem algumas previsões lá, mas a reclamação ela foi revogada, a parte que disciplinava a reclamação nessa lei foi revogada e ela foi trazida para o CPC, mas isso até aqui não tem nenhuma novidade, tá? A novidade vai aparecer no inciso 4º. Bom, reclamação serve também para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Também não é novidade, isso decorre aí da emenda 45, instituiu a súmula vinculante, da lei da súmula vinculante, que é essa lei 11.417 de 2006. Importante, só súmula, nessa hipótese do inciso 3º, só súmula vinculante, só decisão do STF em controle
concentrado de constitucionalidade, não cabe controle difuso. Controle concentrado, existia uma discussão, que vocês devem ter visto lá em constitucional, sobre a abstrativização no controle difuso, e que se discutiu o cabimento de reclamação em caso de descumprimento de decisão proferida em controle difuso. E essa tese, houve uma decisão do STF, primeiro nesse sentido, mas essa tese caiu depois no próprio STF. Tá? Então aqui tem a redação aí da lei da súmula vinculante. Tem uma questão interessante, né? Que pode desrespeitar a súmula vinculante tanto a decisão judicial quanto o ato administrativo, um ato de administração pública, e também vai caber reclamação. Só que para caber reclamação contra o ato administrativo direto para o STF, segundo o parágrafo 1º, é necessário que se esgote as vias administrativas. A discussão sobre a constitucionalidade disso daí, porque, enfim, né, no direito brasileiro não se exige o exaurimento das vias administrativas para o acesso ao Poder Judiciário. De qualquer forma, enfim, existe essa discussão, mas pelo que eu sei, esse parágrafo vem sendo aplicado, ele ainda não foi afastado, ninguém declarou ele inconstitucional ainda. Então, beleza. Parágrafo 2º, se julgada procedente, o STF anula o ato administrativo ou cassa a decisão judicial, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. E aqui vamos para o inciso que é novidade. Você vê que é uma novidade seguida de outra novidade, porque, mais uma vez, o código foi remendado antes do início da vigência. Qual que é o enunciado que está valendo hoje? Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Qual que era a redação antiga? Julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Vocês perceberam a diferença aqui significativa? Porque, segundo o artigo 928, que eu coloquei ali embaixo, toda vez que o CPC fala em casos repetitivos, ele está se referindo ao incidente de resolução de demandas repetitivas e aos recursos especiais extraordinários repetitivos. Então, o legislador, nessa lei que modificou o STJ, tirou o cabimento da reclamação no caso de violação à tese fixada em recurso especial e extraordinário repetitivo. Lá na frente a gente vai ver que ainda cabe em uma hipótese. Mas, pelo menos nessa hipótese geral, ela foi excluída, e o inciso 4º diz que fala apenas em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Isso aqui veio no sentido... Essa lei que modificou o CPC, a gente já falou sobre ela foi feita a partir de uma grande pressão aí dos tribunais superiores, que ficaram com medo de ficarem sobrecarregados com todas as demandas e todas as novidades do novo CPC, e essa lei 13.256 de 2016 ela foi tentando tirar um pouco das atribuições dos tribunais superiores. Mas ainda cabe reclamação contra a decisão judicial que diz respeito à tese de recursos repetitivos, mas para o cabimento da reclamação é necessário o esgotamento das instâncias ordinárias. Vamos ver como é que isso se dá. Lá no parágrafo 5º, ele diz o seguinte: é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Quer dizer, a contrário senso, então é admissível a reclamação contra a decisão que diz respeito a acórdão de recurso extraordinário e especial repetitivos e extraordinário com repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Como assim?
Se o juiz de primeira instância desrespeita a súmula vinculante, por exemplo, cabe uma reclamação imediatamente direto para o STF. Se ele desrespeita enunciado de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, cabe imediatamente reclamação para o tribunal que julgou o IRDR. Se ele desrespeita tese firmada em julgamento de casos repetitivos, vai caber reclamação só após esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, ele vai ter que apelar, recorrer, ter um acórdão e aí sim cabe reclamação. Só que ficou um pouco... porque vai caber reclamação ao mesmo tempo do recurso especial extraordinário, né? Você vai acabar tendo que interpor os dois ao mesmo tempo, o que de certa forma vai esvaziar um pouco a efetividade da reclamação, porque ela vai ser cabível a partir do momento em que é cabível também o recurso extraordinário ou o recurso especial. Bom, nos incisos 3º e 4º, esses incisos compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Quer dizer, ele está explicando aqui os incisos 3º e 4º, que são os casos em que a reclamação é cabível para garantir aí a força do precedente, seja fixado incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, súmula vinculante ou controle de porcentagem de constitucionalidade. Vai ser cabível a reclamação toda vez que se aplicar indevidamente a tese jurídica ou não se aplicar a tese jurídica fixada pelos tribunais superiores nos casos em que ela deveria ter sido aplicada. Bom, parágrafo 1º. Você vê que eu estou indo e voltando no artigo, gente, mas é porque faz mais sentido desse jeito. Vamos lá. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal. Então, cabe reclamação em qualquer tribunal. No CPC de 73 havia uma divergência se era de qualquer tribunal ou só STF, STJ, porque tinha tribunal que não tinha no regimento interno a previsão da reclamação. TJ São Paulo tinha, então cabia. E seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Quer dizer, o órgão que proferiu aquela decisão, né? O órgão que... A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Parágrafo 4º eu já falei. No parágrafo 5º eu falei de parte dele, eu falei do inciso 2º. Mas tem o inciso 1º que diz que também é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Existe uma súmula do STF, eu acho que eu não coloquei aqui, mas que diz que a reclamação não é um sucedâneo, não substitui a ação rescisória. Quer dizer, se transitou em julgado, posso usar a reclamação agora? Não, você tem que usar a reclamação antes do trânsito em julgado. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O que significa isso? E o que é importante aqui? A reclamação e o recurso são coisas distintas. Então, quanto uma mesma decisão, você pode reclamar e você pode recorrer. E se o seu recurso, por algum motivo, não for conhecido, não for provido, isso não significa que a sua reclamação necessariamente vai seguir a sorte do seu recurso. Ao despachar a reclamação, o relator requisitará informações da autoridade a quem imputada a prática de ato impugnado. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, normalmente vai ser a parte contrária, para apresentar contestação, que é contestação. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Quer dizer, qualquer parte interessada ali pode, né, contestar. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Esse artigo, segundo a doutrina, deve ser interpretado, e coloquei uma observação, né, em conformidade com o artigo 178 do CPC,
que é o artigo que prevê as hipóteses de intervenção do Ministério Público, né? Não é em toda e qualquer reclamação que o Ministério Público tem que sair falando. Julgado procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. O projetor pagou. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. E aí, a gente teve um problema com o projetor. Vamos pausar um minutinho. Bom, resolvido o problema. Vamos voltar com... Já tinha acabado a reclamação. Vamos voltar com a ação rescisória. A famosa ação rescisória. Não é demais falar, apesar de já ter dito que agora a gente está falando de ações autônomas de impugnação e não de recurso. A ação rescisória não é recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação. Segundo Barbosa Moreira, é a ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença trânsita em julgado com eventual rejulgamento a seguir da matéria nela julgada. Ação autônoma de impugnação porque ela inaugura uma nova relação jurídica processual, é um novo processo que começa após, se o caso, após o trânsito em julgado do processo onde proferida a sentença que visa se desconstituir. Bom, a ação rescisória tem 3 juízos, né? Normalmente a gente tem aí um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. A ação rescisória, além de juízo de admissibilidade, ela tem o juízo de mérito dela divide-se em 2 partes. O juízo rescindente e o juízo rescisório. O que é isso? Eu tenho um artigo aqui, 7974, eu coloquei aqui uns numerinhos para identificar de qual juízo ele está falando. Primeiro juízo, rescindente. O tribunal, se procedente, rescindirá a decisão. Isso é o juízo rescindente. Realmente vamos rescindir essa decisão. Segundo juízo de mérito, juízo rescisório. Se o caso, se possível, porque às vezes não é possível, às vezes não é o caso, o tribunal vai proferir um novo julgamento da matéria. E esse novo julgamento é feito no chamado juízo rescisório. É tudo junto, tá, gente? É tudo no mesmo acórdão, um julgamento só, mas divide-se sistematicamente o julgamento da ação rescisória em 2 juízos. E determinará a restituição do depósito, a gente já vai ver isso depois. Bom, vamos para as hipóteses. Deixa eu ver uma coisa aqui. O rescisório se possível, ele rejulga, ele dá um novo julgamento. Tá? Vamos para as hipóteses. A decisão de mérito, e eu grifei aqui porque o Código Antigo falava sentença de mérito e agora ele fala decisão de mérito, justamente porque agora é possível decisões de mérito que não são sentenças proferidas no meio do processo. Então, a decisão de mérito transitada em julgado, então esse é o primeiro pressuposto da ação rescisória, né? Tem que haver trânsito em julgado. Pode ser rescindida quando? E aqui são as hipóteses. Essas hipóteses, dos incisos 1 ao inciso 8, gente, são hipóteses taxativas. Não cabe ação rescisória fora dessas hipóteses, mais de uma hipótese lá que a gente vai ver. Mas quando você vai preparar a sua ação rescisória, você tem que encaixá-la em uma dessas hipóteses, né? A ação rescisória ela não serve para corrigir injustiça. Você não pode falar a sentença foi injusta. A ação rescisória não é mais um recurso, ela é um meio excepcional de impugnação. Ela não foi pensada, ela não foi feita para ser um meio natural de seguido do recurso. Esgotei os recursos, acabou aqui, vou passar uma rescisória. Não é assim. Ela é um meio realmente excepcional, porque presume-se que durante todo o processo houve aí uma cognição plena, um contraditório pleno, e a sentença, enfim, foi uma boa sentença. E aí, só que existem algumas hipóteses específicas em que o Código prevê essa recidibilidade após o trânsito em julgado.
Primeira hipótese. Se verificar que a sentença ou que a decisão foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Segunda hipótese. For proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Aí vocês já viram as hipóteses de impedimento, de incompetência. Só lembrar que é juízo absolutamente competente. Se for competência relativa se não alegada no momento oportuno, ela prorrogada, enfim, você não pode nem recorrer mais disso, né? Quanto mais ajuizar uma ação rescisória. Não confundam, por favor. Terceira hipótese, resultar de dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Nesse caso de simulação e colusão das partes, a ação rescisória seria para um terceiro prejudicado. A gente já vai ver quem tem a legitimidade para a ação rescisória. Inciso 4. Ofender a coisa julgada. Como assim? Qual coisa julgada? Se você tiver um processo um processo anterior transitado em julgado e aí você tem um novo processo sobre o mesmo objeto, ninguém alega ou o juiz desconsidera a exceção de coisa julgada e esse novo processo transitou em julgado. Quer dizer, você tem que ajuizar uma ação rescisória e aí você consegue desconstituir essa segunda sentença transitada em julgado com base na primeira sentença. Né? Violar manifestamente norma jurídica. Quer dizer, tem que ser aqui, e a jurisprudência é bem enfática nesse sentido, tem que ser uma violação expressa, uma violação manifesta, uma violação evidente, uma violação muito grande. Não basta, enfim, tem uma súmula que a gente vai ver daqui a pouco que diz que a ação rescisória interposta, se na época do julgamento a interpretação da lei era controvertida nos tribunais, não cabe ação rescisória. Quer dizer, se a interpretação da lei é controvertida, significa que a violação não foi manifesta, porque é controvertido, então não cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória se a sentença for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, quer dizer, fundada em prova falsa. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Quer dizer, tem que ser uma prova que seja uma prova tão robusta a ponto de mudar todo o entendimento daquele entendimento que motivou a decisão, né? Não é uma prova parcial, não é um indício, é realmente uma prova muito evidente do direito aí da parte sucumbente. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O que é o erro de fato? O erro de fato é uma coisa bem difícil de acontecer, gente. Há erro de fato quando a decisão rescindenda, quer dizer, a sentença, né, admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato que efetivamente ocorreu, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ou seja, o erro de fato tem que ser um erro que passou batido, que ninguém discutiu, que ninguém controverteu. Se for um erro Por quê? Porque não cabe ação rescisória para reapreciar a prova, porque um erro de fato qualquer seria, mas você errou, na verdade ele passou no sinal, não passou. A rescisória não serve para reavivar essas discussões de fato. Só se houver um fato existente, né? Existente, que foi considerado como inexistente, ou inexistente, que foi considerado como existente, que passou batido, as partes não controverteram, e o juiz deveria ter se pronunciado sobre ele. Então é uma hipótese bem rara de acontecer. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindida a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda
ou admissibilidade do recurso correspondente. O que está falando aí nesse parágrafo 2º? Esse parágrafo 2º é bem novidade. Sempre se admitiu rescisória apenas contra decisão, sentença de mérito. Só que algumas decisões, algumas sentenças que não são de mérito impedem a repropositura da demanda. E aí você entra em decisões sobre pressupostos processuais, sobre condições da ação, que a despeito de não fazerem coisas julgada material, segundo a doutrina dominante, elas impedem a propositura daquela demanda e pode ser que haja interesse da parte em ajuizar uma ação rescisória. E aí o novo código veio admitir essa hipótese. Então, cabe então agora ação rescisória contra decisão que não seja de mérito, desde que ela impeça a nova propositura da demanda ou admissibilidade de algum recurso, né? Ação rescisória. Bom, parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Isso aqui enfim, é aquela consagração da teoria dos capítulos da sentença que a gente já viu milhões de vezes aqui durante o curso. Pode interpor ação rescisória contra só um capítulo da sentença? Pode interpor, não. Ajuizar, né? Pode. Os atos. Bom, parágrafo 4º. E aqui o parágrafo 4º ele ficou meio mal colocado. O parágrafo 4º ele diz respeito à chamada ação anulatória. O parágrafo 4º não é uma ação rescisória. E a gente já vai ver em detalhes mais para frente. Mas os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Ou seja, não é ação rescisória, ação anulatória. O que são atos de disposição de direitos homologados? Você celebra um acordo no curso do processo, o juiz vai e homologa. Cabe ação rescisória disso? Não. Cabe o quê? Ação anulatória. E a gente vai ver a ação anulatória daqui a pouco, tá? Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput desse artigo. Deixa eu só ver qual é o inciso 5. Violar manifestamente na norma jurídica. Contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Olha que interessante esse novo artigo aí. Então, cabe ação rescisória no caso de se a decisão não considerar o distinguish, quer dizer, ela aplicar um precedente para determinado caso sem considerar a distinção entre aquele caso e o caso que deu origem ao precedente, né? Então isso aqui é uma hipótese que ele, na verdade aqui o legislador ele exemplificou uma hipótese do inciso 5º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º, quer dizer, essa hipótese que a gente está falando, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada e por outra solução jurídica. Quer dizer, então cabe ao autor demonstrar que o caso dele é diferente do caso do precedente. Aí tem aqui a súmula que eu já falei para vocês, que é a súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa. O Código Antigo falava em ofensa literal à disposição de lei, não ofensa manifesta, a norma jurídica, mas é a mesma coisa. Quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Por quê? Porque eu já expliquei, porque aí nesse caso não seria uma manifesta violação à lei, né? Deixa eu ver o que é isso aqui que eu já esqueci.
Bom, ação rescisória baseada em alteração de jurisprudência sobre matéria constitucional. Tá. Quer dizer, aplica-se essa súmula? Não se aplica? Nesse caso, há 2 precedentes aqui e 2 precedentes no sentido contrário. O STF está meio confuso aqui. Por quê? Primeiro precedente: não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo à época da formalização do acordo residente, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Tudo bem, isso é a súmula 343. Sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindente. Quer dizer, se constitucional, se inconstitucional, não interessa, aplica-se a súmula 343 do STF. Mas aí tem uma outra decisão aqui do Teori Zavascki, que bem se percebe do tribunal nesse julgamento, e é o mesmo julgamento que ele faz referência, não operou substancial modificação da sua tradicional e cristalizada jurisprudência, no sentido de que a súmula 343 não se aplica em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. Então, percebam aqui a confusão do tribunal. Houve esse julgamento, tema 133 da repercussão geral, que fixou o entendimento. E aí veio um acórdão do Toffoli de 2007, interpretou essa tese da repercussão geral de um jeito, e esse acórdão do Teori Zavascki interpretou essa tese da repercussão geral de outro jeito. Qual que é a questão aqui? A súmula 343 se aplica se a discussão for constitucional ou não? Enfim, qual a resposta? Não sei. Nem os ministros da STF sabem. Se alguém perguntar isso aqui na primeira fase, a gente recorre, tem que anular isso aí. Mas, enfim, coloquei para vocês estarem cientes dessa discussão e para vocês verem também como essa história aí de repercussão geral, tese repetitiva, tem que ser muito bem formulada, né? Porque, quer dizer, você tem... Enfim, nem os ministros que julgaram a repercussão geral entenderam o que eles julgaram. Mas, enfim, fica aí o registro para vocês. Isso aqui certamente não vai cair na primeira fase, tá? Tem legitimidade para propor ação rescisória. Então, quem pode propor ação rescisória? Quem foi parte no processo, ou seu sucessor. Terceiro, juridicamente interessado, Ministério Público. Se for uma das hipóteses do artigo 178, que cabe a intervenção do MP. Ministério Público, se não foi ouvido no processo, quando a decisão rescindente é efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de favorar a lei, e outros casos que impõem a sua atuação. E quem também pode propor ação rescisória é aquele que não foi ouvido no processo em que era obrigatória a intervenção. Competência para ação rescisória. A ação rescisória é uma ação originária do tribunal, quer dizer, nunca vai ter uma ação rescisória no juízo de primeira instância. Qual que é a regra? O tribunal julga a ação rescisória dos julgados dele mesmo e do juiz inferior. Então, quer dizer, o julgado é do TJ, quem vai julgar? O próprio TJ, mas aí vai haver uma expansão do colegiado, né? Se ele for julgado por 3, vai haver no regimento interno, mas, enfim, vai ser aí no mínimo 5, dependendo aí do regimento interno. E sempre vai ser competente, gente, o tribunal, e às vezes fica um pouco difícil de ver quem é o tribunal competente. E aí tem essa novidade no CPC que eu coloquei para vocês. Qual vai ser o tribunal competente? O último tribunal que analisou o mérito da controvérsia. Então, quer dizer, à luz do efeito substitutivo dos recursos. Vocês lembram lá quando eu dei efeito substitutivo dos recursos e disse, olha, isso aqui é muito importante para fins de aferição do cabimento da ação rescisória. Por quê? O que é o efeito substitutivo aqui? Relembrando vocês. A decisão de mérito no recurso, seja ela de procedência, de provimento ou improvimento do recurso, ela substitui a decisão recorrida. O que isso significa? Se eu tenho uma sentença, eu apelo e o tribunal analisa o mérito daquela apelação, significa que
aquele acórdão substituiu aquela sentença. É desse acórdão que está vindo, a norma jurídica que vai regular o caso concreto está vindo deste acórdão, não mais daquela sentença. Se sobe um recurso especial, o recurso especial analisa o mérito daquela controvérsia, então vai operar novamente o efeito substitutivo. Então qual vai ser a norma jurídica concreta para as partes naquele caso? Vai ser a norma emanada do acórdão do STJ. Ocorre que, se o recurso não for conhecido, não se opera o efeito substitutivo, porque como eu digo? Porque o tribunal não analisou o mérito da controvérsia. Ou seja, se a apelação não é conhecida, continua valendo aquela sentença. Por que isso é importante? Porque numa ação rescisória, eu vou atacar qual ato? Aquele ato que está fazendo, que é norma entre as partes. Qual vai ser esse ato? A última decisão de mérito sobre o caso. Se eu estou aqui entre juiz de primeira instância e tribunal local, não faz diferença, porque vai ser o tribunal local, mas o problema é quando chega no STJ, né? E aí muitas vezes o STJ acaba dando uma decisão meio estranha, ele acaba falando, eu não conheço do recurso, mas ele acaba analisando algumas questões de mérito, e isso implicava numa dificuldade em definir aí qual seria a competência para o julgamento dessa ação rescisória. E aí veio aqui esse negócio que eu coloquei em verdinho aqui. Deixa eu ver aqui. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial a fim de adequar o objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como rescindenda não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no artigo 2º do artigo 966, que eu não lembro qual é, mas deixa eu ver aqui. Será rescindível. Tá, aqui, esse aqui não tem problema. Não tiver apreciado o mérito, ou não for uma daquelas decisões que não é de mérito, mas que cabe ação rescisória, ou quando a decisão rescindenda estiver substituída por decisão posterior, quer dizer, ajuizei minha ação rescisória no TJ, mas teve um recurso especial, enfim, ele não foi admitido, etc. Mas, então esse parágrafo 5 dá a possibilidade do tribunal local, ele reconhece a incompetência dele, mas ele te intima para emendar a inicial e para remeter os autos para o STJ. Isso é muito bom para a parte, né? Na hipótese do parágrafo 5º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, em seguida os autos serão remetidos ao tribunal competente. E voltando aqui, eu pulei uma súmula do STF que diz que é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tenha provido o recurso extraordinário ou havendo negado o provimento ou agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. É justamente essa hipótese, quer dizer, o tribunal disse que a súmula fala, não tendo conhecido, e aí, mas ele acabou entrando no mérito, ou seja, é competente com o STF. Então, para sanar todas essas dúvidas que podem surgir, o novo código veio aí com essa possibilidade de emenda da inicial. Beleza? Você ia falar alguma coisa, né? A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, que é o artigo que fala dos requisitos da petição inicial. Devendo o autor acumular o pedido de rescisão, se for o caso, com um de novo julgamento. Quer dizer, então, se for o caso, se couber juízo rescisório, ele tem que fazer também o pedido rescisório, né? Rescinda a sentença e julgue novamente o caso para depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível e improcedente. Isso aí, gente, é o chamado depósito inicial da ação rescisória. Por que tem esse depósito? A ação rescisória, ela como eu já disse, um meio muito excepcional. Então, quer dizer, isso aqui é uma forma que o legislador encontrou, isso já vem de muito tempo,
de evitar ações rescisórias temerárias, enfim. Então você deposita 5%. Se você perder por unanimidade a ação rescisória, significa que a sua ação rescisória foi temerária, pelo menos é o que o legislador entende, aí você perde esses 5%. Mas se a sua ação for julgada procedente, né, você pega esse dinheiro de volta. E se você perder por maioria, quer dizer, se tiver um voto divergente em seu favor, você também tem direito a esse dinheiro de volta. Por quê? Porque se um desembargador entendeu que você tinha o direito àquela rescisão, significa que a sua ação rescisória não é temerária. Não se aplica o disposto no inciso 2º à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, quer dizer, mais uma vez aí, prerrogativas e benefícios processuais da Fazenda Pública, Fundação de Direito Público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido benefício de gratuidade de justiça. Então isso é muito importante para a prova de vocês. Seu assistido provavelmente não vai pagar, porque provavelmente ele vai ter o benefício da gratuidade. O depósito previsto no inciso 2º do caput desse artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Isso é novidade também. Isso é um artigo bem importante também, porque às vezes a gente tem uns casos que são muito grandes, né? E você imagina assim, você depositar 5%, colocar esse parágrafo 2º aí. E mesmo assim, 1.000 salários mínimos é coisa pra caramba, né? Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não é efetuado o depósito exigido pelo inciso 2º. Né? Quer dizer, artigo 330 são as preliminares e tal, então mais uma causa de inadmissibilidade da ação rescisória. Aplica-se a ação rescisória o disposto no artigo 332. Coloquei um lembrete aí para nós. Qual é o artigo 332? O que fala da improcedência liminar do pedido. Ou seja, a ação rescisória pode ser julgada liminarmente improcedente nos termos do artigo 332. Possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. Pode-se conceder tutela provisória na sentença? Na ação rescisória? Pode. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da ação rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Ou seja, quem concede a tutela provisória? O relator da ação rescisória. Eu já falei isso, não é o juízo no qual está tramitando a execução. Coloquei aqui para vocês um julgado que eu acho importante. Isso aqui é bem reiterado nos tribunais superiores. Somente em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de medida de urgência visando a sustação dos efeitos do julgado rescindendo, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do bom direito quando quem tem a seu favor uma coisa julgada, obtida em processo com cognição exauriente. Quer dizer, se a tutela provisória... Tudo bem com a câmera aí? Bom, gente, a bateria acabou no meio do raciocínio, só voltar, eu li aqui não sei se eu li, bom, vou ler de novo. Eu acabei de ler o julgado? Bom, por quê? Quer dizer, a tutela de urgência, ela se fundamenta sempre no juízo de probabilidade, né? Então, se de um lado eu tenho uma coisa julgada, um processo com cognição exauriente, que traz segurança jurídica, etc., é muito raro, só em casos bem excepcionais mesmo, que eu vou ter uma probabilidade suficiente para conceder essa tutela provisória, né? Então esse entendimento aí faz bastante sentido, tá? Bom, procedimento da ação rescisória, né? Recebida a ação rescisória, etc., o relator ordenar a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30, para, querendo apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Uma particularidade da ação rescisória é que não tem um prazo fixo para contestação. A escolha do relator recairá sempre que possível em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.
às vezes não é possível. Quer dizer, imagina ser um tribunal muito pequeno, que o caso tenha sido julgado pelo plenário, não vai ser possível. Aqui em São Paulo, via de regra, será possível, porque o tribunal é muito grande, né? Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Quer dizer, ele vai expedir uma carta de ordem e vai determinar que o juiz de primeira instância produza a prova. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Em seguida, os autos serão concluídos ao relator, procedendo o seu julgamento pelo órgão competente. Julgado procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, ou seja, o juízo rescindente, proferirá, se for o caso, novo julgamento, ou seja, o juízo rescisório, eu já li esse artigo, e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2º do artigo 968. Considerado por unanimidade inadmissível e improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito. Quer dizer, aquele 5% lá vai para o réu, sem prejuízo disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Coloquei um lembrete aqui para nós. Parágrafo 2º do artigo 82 fala de custas e honorários advocatícios. Então, o réu, se julgada por unanimidade improcedente ou inadmissível a ação rescisória, ele vai ter, além das custas e honorários, esse depósito em seu favor. Prazo para resposta. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito e julgado da última decisão proferida no processo. Há algumas exceções agora no CPC e também uma coisa importante é que esse prazo é decadencial, ou seja, não tem um negócio de dias úteis e tal, o prazo é decadencial mesmo, temos o Código Civil, mas há algumas exceções aqui agora no novo Código que falam de prorrogação, que a gente já vai ver. Antes disso, eu anotei aqui para falar com vocês sobre o prazo para rescindir a decisão parcial de mérito. Veja que o artigo 975 diz: o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito e julgado da última decisão proferida no processo, certo? Mas vamos supor, gente, que agora no novo CPC há a possibilidade de, já falei várias vezes, de julgamento parcial do mérito. Tenho ali o julgamento parcial do mérito, isso transita em julgado. O processo continua por anos a fio, com o restante do processo, o restante do pedido e tal. E aí, depois de não sei lá quantos anos, a última decisão de mérito no processo. O prazo para rescisão dessa parcela do mérito que foi decidida lá atrás, ele começa quando? 2 anos a contar do trânsito julgado parcial aqui, ou 2 anos lá da última decisão de mérito mesmo no processo, que pode ser 10 anos depois. Esse problema já existia no Código Antigo, porque apesar de não existir a possibilidade de decisão parcial de mérito no Código Antigo, existia a possibilidade, à luz da teoria dos capítulos da sentença, que a gente já viu e reviu 1000 vezes, de recurso parcial da decisão. Quer dizer, você recorria apenas de um capítulo da decisão, o resto da decisão transitava em julgado. E aí, a rescisória desse capítulo não recorrido. Quando começava o prazo? Havia divergência, e uma divergência aí entre STF e entre STJ. STF, ao meu ver, do jeito mais técnico, é a última decisão, julgado do ministro Marco Aurélio, conta-se o prazo decadencial de ação rescisória nos casos de existência de capítulos autônomos do trânsito e julgado de cada decisão, de cada capítulo. Do meu modo de ver, é o mais técnico. O prazo decadencial de 2 anos para... Agora eu estou no STJ.
O prazo decadencial de 2 anos para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal a teor da súmula 401. Súmula 401 da STJ dizia, ou diz ainda, né? O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. E aí, o acórdão ele explicava, é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas. Você vê que é um argumento bem técnico, né? Tumulto processual. Bom, e aí o novo CPC ele quis resolver isso, e ele disse: o direito à ação rescisória se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. À primeira vista parece que ele adotou o entendimento da STJ, né? Mas eu dei uma pesquisada na doutrina e a galera também não está muito... Não está muito... Tem gente que diz que não, então agora o CPC adotou o entendimento da STF. Tem gente que diz não, que agora o CPC adotou o entendimento da STJ. O que a gente faz? Nós, meros concurseiros, né? Que não podemos falar o que pensamos nas provas, principalmente nas objetivas. Se cair isso aqui, gente, em questão objetiva não tem erro, vai ser a letra dessa lei aí. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Ponto. Enfim, vai ter que haver aí, né, uma classificação da jurisprudência para a gente dar a resposta. Porque realmente o novo CPC, apesar dele falar isso nesse artigo, em outros artigos ele adota expressamente a teoria dos capítulos da sentença, né? E o fundamento desse entendimento da STJ é justamente a inexistência desse trânsito julgado autônomo dos capítulos da sentença. Então, esse artigo ficou bem estranho, mas porque, enfim, você cria o paradoxo de você ter uma decisão de mérito transitada em julgado, que você não pode mais recorrer dela, que ela está estável, mas aí você tem um outro recurso correndo, e aí você não pode ajuizar uma ação rescisória contra essa decisão, aí você teria que desistir do seu outro recurso para ajuizar a rescisória, sabe? Cria uma situação complicada, e aí você nega, né, as próprias premissas do sistema, sobre coisa julgada, sobre sentença, sobre capítulos de sentença, né? Eu acho que é importante a gente sempre ser coerente na técnica que a gente definiu, né? Então, no meu modo de ver, essa posição da STJ, se prevalecer mesmo, não vai ser a melhor, mas quem sou eu também, né? Vamos seguir. Bom, apesar da natureza decadencial do prazo, e prazo decadencial, o que significa dizer que o prazo é decadencial? O que significa que ele não se prorroga, que se ele cair no final de semana, você perdeu, tem que se antecipar. O novo CPC ele foi bonzinho com os advogados e disse que prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando esperar durante férias forenses, recessos, feriados ou em dia que não houver expediente forense. Já havia algumas decisões relativizando isso aí, então agora expressamente isso é prorrogado. Se fundada, aí tem uma coisa interessante aqui. Eu disse que normalmente é de 2 anos o prazo de ação rescisória, salvo algumas novidades aí. Se fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, inciso 7º é a nova prova, vamos ver lá, só para vocês terem ele na cabeça. Inciso 7º. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Ou seja, a hipótese de nova prova após o trânsito em julgado. Cadê? Aqui. Ou seja, nessa hipótese, o termo inicial do prazo de ação rescisória qual vai ser? A data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos contado o trânsito em julgado a última decisão proferida do processo. Ou seja, os 2 anos começam da data da prova nova
Mas pode ser que você não tenha 2 anos, porque se você descobrir no 4º ano, você só vai ter 1 ano. Ou seja, você tem que fazer 2 contagens aí. Primeiro, a contagem de 5 anos do trânsito em julgado, e 2, a contagem de 2 anos da descoberta da prova nova, né? Senão você conseguiria somar aqui e chegar no 7. Não é essa a ideia desse artigo. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão. Quer dizer, então aqui tem uma hipótese aí de rescisória sem prazo, né? Uma opção do legislador, um pouco justifica-se aí pelo interesse público, principalmente se for hipótese do Ministério Público, simulação pelo Código Civil, é hipótese de nulidade, não é de anulabilidade, então não tem prazo. Mas, por outro lado, a segurança jurídica fica aí um pouco... Então, no parágrafo segundo, eu tenho 5 anos para descobrir uma prova. Você tem 5 anos para descobrir a prova e ajuizar a ação rescisória. Se você descobrir a prova em 4 anos, 364 dias, você vai ter que ajuizar naquele dia mesmo a ação rescisória, entendeu? Tá. Mas, por exemplo, se você descobrir a nova prova 1 ano depois, você vai ter mais 2 anos. Você não vai ter os 5 anos. No terceiro, não. No terceiro é sem prazo. Beleza? Na verdade, sem prazo não. Desculpa. O prazo começa a contar a partir do momento que você descobriu a simulação ou colusão. Então, quer dizer, descoberta é isso. Você vai ter 2 anos. Então, tem um prazo aí, mas o prazo desde o momento em que ficou evidenciado a simulação ou a colusão. Será que dá tempo de ver mais uma coisinha? Dá? Vamos, então vamos. Deixa eu ver aqui. Dois slides, gente. Coisa julgada inconstitucional. Isso aqui foi uma novidade de uma reforma que houve aí no CPC de 73 ainda, mas que ficou meio assim, ninguém sabia muito como é que fazia. E agora o CPC definiu essa hipótese, definiu exatamente o que vai acontecer. Bom, na impugnação, estamos lá e agora, sentença, coisa julgada, legal. O que acontece depois de uma sentença, transitada julgada, você vai executar. O executado, como é que ele se defende? Pela impugnação. E aí a gente vai ver isso aí, no ano que vem a gente já começa a execução, eu acho. Mas uma das coisas que pode se alegar em impugnação é inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Dentre outras hipóteses, quando o título vai ser inexequível ou inexigível. Para efeito disposto desse artigo aqui, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição, quer dizer, é declarado inconstitucional ou que houve interpretação conforme aí para declarar uma interpretação inconstitucional, seja deve ter visto isso inconstitucional, se não viram, vão ver no momento oportuno, em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Ou seja, tem uma sentença, ainda que transitada em julgado, e que vem aí o STF e diga em controle concentrado ou difuso. Isso é uma coisa bem novidade, assim, a possibilidade disso em controle difuso. Quer dizer, que se a sua sentença foi fundada em interpretação que o STF julgou inconstitucional, esse seu título é inexigível, mas já vamos ver aqui em que hipótese vai caber rescisória ou não. No caso do artigo do parágrafo 12º, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados. Então, quer dizer, se o STF modular, olha, estou declarando isso aqui inconstitucional, mas daqui para trás as sentenças proferidas com base na outra interpretação não serão inexigíveis. Beleza, aí não se aplica isso aqui. Mas e se ele não modular, ou se... A decisão do STF referida no parágrafo 12º deve ser anterior ao trânsito em julgado e decisão exequenda.
Ou seja, se lá na execução, entre a sentença e o trânsito em julgado, isso pode ocorrer porque pode ter recursos, houver essa declaração de inconstitucionalidade pelo STF, você pode alegar isso na própria impugnação. Isso a gente vai ver lá na impugnação. Mas e se essa decisão do STF, e aqui que a gente vai chegar na ação rescisória, por isso que eu estou dando essa matéria agora, se essa decisão foi proferida após o trânsito em julgado, decisão exequenda, quer dizer, transitou em julgado, o STF foi, controle concentrado, difuso, e declarou inconstitucional a base, o fundamento daquela sua decisão. Caberá ação rescisória contra essa sentença, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Aqui, gente, está rolando uma divergência na doutrina. Como é que conta esse prazo? Porque isso também a interpretar isso aqui literalmente, você vai ter uma nova hipótese de ação rescisória, praticamente sem prazo, mas que vai se aplicar para todas as hipóteses, e não só para simulação e conclusão. Por quê? Eu tenho, segundo esse parágrafo 15º aqui, se eu tenho uma sentença transitada em julgado, daqui 10 anos o STF declarar uma norma inconstitucional, etc., enfim, não modular os efeitos da sentença, em 2 anos a outra parte vai poder ajuizar a ação rescisória, né? E aí, enfim, o Marinoni entende que isso aqui é inconstitucional, que isso aqui não aplica. O Fred Dier fala que isso aqui, para relação jurídica instantânea, faz de um jeito, para relação continuativa, faz de outro, mas enfim, a questão ainda está polêmica, mas para fins aí de primeira fase de concurso, tem que marcar o texto dessa lei mesmo, que o prazo vai ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Beleza? Dúvidas? Tem mais uns 15 slides, pode seguir? Estou brincando, a gente continua com ela militares na próxima aula. Obrigado. Obrigado.